Olá, meu nome é Gerson de Souza Hartmann Júnior. Eu sou analista judiciário, atualmente ocupo o cargo de diretor de secretaria aqui da 20ª Vara Federal de Curitiba. E eu ingressei na subseção judiciária de Paranaguá, né, na Justiça Federal, em junho de 1999, como técnico judiciário. E então foi no início, né, logo após a instalação da Justiça Federal em Paranaguá, eram duas varas na época. Trabalhei com a Mirna Pangrácio, que foi a diretora, né, a primeira diretora com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi muita coisa. O juiz da vara, o juiz titular, era o Dr. José Sabino da Silveira, uma pessoa também que eu respeito muito, assim como profissionalmente, e um excelente ser humano, me ensinou muita coisa na época. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em outro momento também. Então ingressei em Paranaguá já desde o início como supervisor da seção dos processos criminais, e onde eu atuei por um tempo, né? E depois de uns meses o Dr. Sabino foi removido para Ponta Grossa e na época ele me indicou, quem ficou respondendo pela vara naquela ocasião foi o Dr. Nivaldo Brunoni, que era o juiz da primeira vara. Então eu ingressei na segunda vara com o Dr. Sabino e com a Mirna. E quando o Dr. Sabino saiu removido, o Dr. Nivaldo me designou como diretor de secretaria interino. Na época era esse o nome que tinha quando a gente substituía a vacância do diretor. Então foi minha primeira experiência na direção de secretaria. Eu era muito jovem, 23 anos, recém-formado, enfim. Então foi um desafio bastante grande naquele momento, e atuei lá por uns meses na direção de secretaria, até que veio a doutora Ana Beatriz Palumbo, assumiu a vara lá em 2002. Aí eu trabalhei com ela no gabinete como assessor, na época ainda em Paranaguá. E aí eu vim para Curitiba por remoção, final de 2001. Então eu trabalhei um ano aqui em Curitiba e depois eu regressei a Paranaguá novamente como diretor de secretaria, convite da doutora Ana Beatriz. Isso foi início de 2003. Permaneci em Paranaguá então como diretor de secretaria da vara única já, porque no início eram duas varas e depois uma delas foi transferida, né, para Curitiba, então permaneceu uma vara única lá. Então fui diretor lá de 2003 a 2010, quando voltei para Curitiba junto com a doutora Ana Beatriz. Então a minha experiência lá em Paranaguá como diretor foi assim, muito boa. Eu acho que era um desafiador, né? Era uma vara que tinha uma demanda muito grande de processos. Assim, o que eu me recordo bem assim era a questão da demanda, né? A gente tinha, por ser uma vara única, tinha todos os tipos de processo, todas as competências, né, que tem na Justiça Federal, e num volume grande em cada uma delas. Então a gente tinha bastante processos criminais, bastante civil, bastante execução fiscal, bastante juizado, e isso dificultava um pouco assim o nosso trabalho, porque a força de trabalho era de uma vara só para várias áreas ao mesmo tempo, com volume. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo, para mim, foi uma escola, foi um aprendizado muito grande na minha atuação como diretor, né, de secretaria, e muita coisa aprendi lá, né, por toda essa experiência de poder vivenciar aí o dia a dia com todos os tipos de processos, né, e tal. Então, eu acredito assim que Paranaguá, para mim, foi significativo, né, na minha história aqui, na minha carreira na Justiça, né, porque eu ingressei lá, depois voltei como diretor, pude aprender muita coisa, trabalhei com pessoas assim competentíssimas, né, os colegas lá em Paranaguá sempre muito dedicados e competentes. Sempre foi um desafio muito grande, né, a gestão, inclusive, e o volume de processos também bastante grande. Tinha questões ali, né, de direito ambiental, grandes, importantes, a parte aduaneira, né, com Receita Federal, alfândega, tudo isso sempre muito movimentado.
Polícia Federal também atuante, então tinha sempre um volume muito grande de processos criminais, juizado também, né, tanto no previdenciário quanto no civil. Então foi um aprendizado grande. Tenho muito orgulho de ter sido servidor em Paranaguá, tá ligado à minha história, assim, eu tenho muitas boas lembranças e sem Paranaguá acho que não teria chegado onde eu cheguei, né, na minha carreira. Então tem uma importância também pessoal para mim, né, pelo tempo que eu passei lá, as pessoas que eu conheci, os vínculos, a amizade e tudo mais, né, então tenho excelentes lembranças da subseção de Paranaguá. Eu sempre que posso mantenho contato com as pessoas lá, enfim, tenho um carinho grande, né, pela Justiça Federal lá em Paranaguá e pela cidade também, morei lá todos esses anos, né, então sinto orgulho de ter participado da história lá da subseção e acho bem, me sinto assim honrado de poder falar sobre isso, poder compartilhar, enfim. E eu queria mandar um abraço a todos lá, desejar que continue tendo o sucesso que sempre tiveram lá e parabenizar pelos 25 anos da subseção, que passa muito rápido, né? A gente não tem tanta essa ideia, mas já são 25 anos de história e uma história muito bonita e eu me orgulho de ter participado dessa história.